Olá pessoal, João Vitor Wróblewski, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique. E hoje mais um dos nossos vídeos reflexão, que é um vídeo onde eu trago alguma temática importante aí para nossa vida cotidiana e trago uns questionamentos a respeito dessa temática e de como podemos repensar o nosso posicionamento acerca de certos assuntos, de certas questões. Hoje a temática que eu vou trazer é um pouco pesada, é um pouco difícil, talvez nem todos gostem, mas é uma coisa que precisa ser pensada. Vamos começar com a seguinte história, uma história nem um pouco agradável. Então, se você não costuma ter estômago muito forte, recomendo que talvez assista a outros vídeos nossos. Esse vai ser um pouquinho mais pesada a reflexão de hoje. Começamos com a seguinte história. Um sujeito está indo do trabalho para casa, à tarde, acabou o seu expediente, ele passa próximo a uma escola que fica perto da sua casa, e nessa escola ele vê duas meninas saindo da escola, e ele as acompanha até uma certa altura, onde acabam se dirigindo por um lugar sem movimento, sem muitas pessoas próximas, e esse sujeito então decide apanhar essas duas meninas e levá-las para um cativeiro, onde ele permanece com elas por alguns dias, as estuprando, e elas acabam falecendo em decorrência da violência. Fique-se claro que é uma história fictícia que eu criei, é impactante porque a ideia é que seja impactante mesmo, afinal, se não fosse, não seria difícil se pensar a respeito. E aqui a dificuldade como uma forma mesmo de trazer a dificuldade diária, e não que eu queira fazer com que o pensamento seja mais difícil, mas é difícil socialmente falar a respeito de uma questão como essa. Digamos que essa é uma história que foi noticiada na televisão, e aí nós temos dois tipos de pessoas que irão assistir essa notícia. A primeira pessoa pode dizer e se posicionar da seguinte forma: triste, horrível, horrendo o que ocorreu, espero que esse sujeito seja preso, pague socialmente pelo que ele fez, e que após o tempo de prisão adequado, segundo a condenação legal, este sujeito possa sair, conseguir um emprego, se reestabelecer na vida, talvez formar uma família e ter uma vida digna para o restante da sua existência, sem cometer nenhum crime mais. Isso é o que eu desejo, segundo uma perspectiva de uma pessoa que assistiu a essa notícia. Aí nós temos outra pessoa que assistiu a essa notícia e se posiciona do seguinte modo: esse cara é um criminoso, esse cara é um bandido, tem que ser morto, tem que ser queimado. Aí eu me pergunto, ele é um criminoso, de fato. Não temos dúvida de que estupro seguido de homicídio é crime. Mas e essa pessoa que está berrando nesse tipo, essa pessoa que está pregando queimar vivo pessoas, essa pessoa que está tendo essa manifestação, o quanto ela é menos criminosa do que a anterior? O crime do outro justifica o meu? É uma coisa um pouco, para mim, vulnerável. Você afirmar que o crime do outro justifica eu cometer um crime, como, por exemplo, queimar o outro vivo. E aí, a minha reflexão maior é: quem de fato entre essas duas visões, e fique claro aqui que eu não estou também, bom, isso eu esclareço mais adiante, quem dessas duas visões necessariamente está querendo acabar com a criminalidade no mundo? Essa é a maior pergunta dessa história. Quem que realmente quer acabar com a criminalidade no mundo? Aquele que deseja que o indivíduo pague e não cometa mais crime nenhum e viva servindo de exemplo para o restante da sociedade. Olha,
eu cometi um crime, eu tive um ato, uma atrocidade, um ato imperdoável, mas eu fui capaz de pagar por isso e de não repetir esse ato. Ou aquele sujeito que berra, que escandaliza e que quer cometer mais atos criminosos porque ele acredita que o crime do outro dá o direito a ele também de ser criminoso em relação ao outro. Qual dessas duas pessoas de fato quer eliminar a criminalidade do mundo ou minimamente diminuí-la? Porque sabemos que viver em comunidade ou viver em sociedade nos obriga a termos leis estabelecidas para possibilitar essa convivência. E as leis sempre dão brechas para serem burladas ou de fato para serem desrespeitadas. Então, enquanto existirem leis, existirão criminosos. A questão talvez de uma sociedade mais aceita seria termos uma criminalidade em menor incidência. Mas quem realmente quer diminuir a criminalidade? Quem está torcendo para aquele sujeito sim pagar pelo que ele fez, e aqui que fique muito claro, não estou defendendo criminalidade em hipótese alguma, não estou também dizendo que esse sujeito é um coitadinho, como muitos dizem aí, é um coitadinho, resultado da sociedade. Sou muito mais do posicionamento sartriano, não importa o que fizeram comigo, importa do que eu faço do que fizeram comigo. Então, em hipótese alguma, eu vou colocar um sujeito que cometeu um crime como coitadinho da sociedade, como muitos por aí fazem, mas quem de fato quer diminuir a criminalidade? Quem deseja que esse sujeito pague pelo que fez, ao menos dentro da nossa compreensão atual de justiça ou de lei, e posteriormente seja incluído novamente na sociedade e não cometa mais crimes e sirva de exemplo para o restante da sociedade, que é possível sim alguém que cometeu um crime não fazê-lo mais, ou aquele sujeito que quer usar o crime deste primeiro para cometer ainda mais crimes. É uma coisa para se pensar e se estabelecer limites do que realmente queremos para a nossa sociedade. Nós queremos justiça ou leis que penalizem quem prejudica outras pessoas, ou nós queremos vingança? Porque quando eu escuto esse discurso, matem, queimem vivo, linchem, me parece muito mais um discurso da caça às bruxas da idade medieval do que necessariamente justiça ou exercício da lei. E aí devemos sempre nos lembrar, na época da caça às bruxas, qual é as consequências disso? Como foi um período onde a Igreja Católica matou queimadas vivas milhares de mulheres? Será que é isso que nós queremos retornar? Ou será que nós queremos de fato fazer com que se concretize o exercício da lei que comumente nós aceitamos socialmente como uma lei válida para todos e que todos devem cumprir? Devemos estabelecer diferenças. Justiça ou lei, e eu acredito que justiça em si não existe, mas existe uma lei para, no mínimo, melhorar o convívio social, é uma coisa. Vingança é outra. Estabeleçamos o que de fato queremos e nos coloquemos no lugar de o que queremos que seja feito conosco quando cometermos um ato ilegal, seja intencionalmente ou seja por descuido, que não é tão incomum assim, acabarmos infringindo a lei por um mero descuido. Obrigado a todos pela atenção durante este vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, clique em gostei nos nossos vídeos e até um próximo.